últimos beijinhos, né? Vai para Maria Clara, Maria Eduarda, o Murilo e o Vinícius. Beijos para vocês, tá bom? Hoje é dia 30 de 4 de 2020, nós vamos falar um pouquinho sobre rede urbana em geografia. Nós vamos pegar na página 212 até o finalzinho da 219, tá? Nós vamos falar sobre a rede urbana. Então, lá na página 212, vamos colocar a data de hoje, tá bom? Nós vamos falar qual é a interação entre o campo, as cidades, as redes urbanas. Mas primeiro eu preciso compreender o que é uma rede urbana. A rede urbana é quando nós temos a ligação entre duas ou mais cidades, lugares. Tá vendo? Ó? Quando nós temos tá ligando aqui as cidades uma à outra. Tá vendo aí? Né? Então, quando as cidades elas têm essa ligação, mais de duas cidades juntas, né? Nós chamamos de rede urbana. Tá bom? Então, pega aí o marcador de vocês e grifem lá, ó, rede urbana é a ligação entre duas ou mais áreas urbanas, né? Nós já estudamos o que é uma área urbanizada, né? Quando ela é toda construída pelo homem, né? Que foi desmatado, que teve que construir, que teve que fazer um monte de coisa, né? Essa interligação se estabelece principalmente por meio da infraestrutura de transporte e comunicação, porque para poder ligar uma cidade a outra, eu preciso ter um acesso, né? Além disso, uma rede urbana é formada de cidades que apresentam uma relação de dependência entre elas, quer dizer, uma depende da outra, né? No comércio, em alguma coisa, tá? De acordo com as funções que desempenham e a influência que exerce uma sobre as outras. Então, essa rede urbana é quando essas cidades elas se completam, porque uma depende da outra em alguma coisa, tá bom? Ou no comércio, ou né, em alguma coisa de café, tá? Então, elas se completam, elas se ligam, tá vendo? Igual o desenho da tia, igual esse mapinha aí, ó, tá vendo? Tá? É justamente a relação entre essas cidades que gera uma rede urbana. Então, grifa isso, ó. Grifa aí com o marcador de vocês. É justamente a relação entre essas cidades, essa dependência entre elas que faz com que ela seja uma rede urbana. Tá? Essa relação está fundamentada em trocas comerciais, como a tia já falou, políticas sociais e culturais. A formação de uma rede urbana e as relações criadas dentro dela variam conforme o grau de urbanização e a infraestrutura que existe, né, da comunicação, do transporte. Bom, como vista, a população no Brasil concentra-se principalmente nas áreas urbanas. Então, nós temos mais pessoas na área urbana do que na área rural. Tá bom? O Brasil hoje, ele é urbanizado. Tem mais pessoas na área urbana do que na zona rural. Bom, nessas cidades com elevado número de habitantes, principalmente em São Paulo, né, gente? Aí, olha só, a necessidade de desenvolvimento tecnológico, da infraestrutura. Então, todo lugar precisa ter uma boa infraestrutura, né, uma tecnologia bacana, legal para as pessoas estarem trabalhando, interligando as cidades, tá bom? Isso foi observado no Brasil após a década de 1960, porque nós vimos, né, na aula anterior que o Brasil ele era praticamente o quê? O Brasil ele era praticamente um país rural. Depois, né, que ele foi se industrializando e hoje ele é urbano, tá? Bom, como concentram parte significativa da população dos estados, geralmente as capitais brasileiras recebem a maior parte dos investimentos em infraestrutura, tá? O que reproduz a lógica de centralização. Então, o que acontece? Esse investimento ele é feito mais na zona urbana, tá bom? Nos últimos anos, não necessariamente, visto que muitas cidades de pequeno e médio porte, não tão grande assim, né, especialmente no centro-oeste, no norte, no nordeste, tornaram-se atrativas, principalmente por causa da expansão da fronteira agropecuária. Quando fala aqui, gente, cidades de pequeno porte, não quer dizer que ela é uma cidade pequena, né? Tá falando do número de habitantes, de infraestrutura, tá? Tá falando sobre isso aí. Não quer dizer que ela é fisicamente pequena, não, tá? Aí, lá embaixo está assim, ó, emissão de luzes e urbanização. A quantidade de luzes emitidas por região é fortemente relacionada com as redes urbanas consolidadas no local. Acesse aí esse site, né, que quem quiser, para poder observar a emissão de luzes do mundo. Tá vendo? Aí lá embaixo está assim. A organização do espaço geográfico no Brasil mostra profundamente desigual. Então, o que a gente observa? Grifa isso também, que a gente acabou de ler, até o desigual.
essas duas linhas aí. O que está falando? Que o número de pessoas nos lugares, ele não é muito parecido, ele é muito desigual, tá? Um lugar é muito diferente do outro. Então, ó, entretanto, a partir da década de 1990, houve uma ampliação, aumentou a rede aí, ó, urbana brasileira, em razão do surgimento de outras cidades, principalmente na região centro-oeste do país. O que acontecia? A região centro-oeste do nosso país era uma região que fica no meio do Brasil e ela não era muito ligada às outras regiões do nosso país, né? Então ali foi construída a cidade, né? Foi construída Brasília para ser aí a sede do governo. Aí fez essa ligação, né? A rede urbana que vocês estão vendo aí em cima, né? Fez aí a cidade de, né? a Brasília para poder ser a sede do governo e ela está sendo, né? A região centro-oeste está sendo interligada com outros estados do nosso país, porque até então a região centro-oeste era uma região que estava no meio do Brasil, mas ela estava sendo esquecida, tá? Então, ó, as capitais, porém, continuam como polos de maior ocupação das redes urbanas, ou seja, tem mais pessoas onde? Nas capitais, né? Nos lugares maiores aí do Brasil. Com base nas capitais dos estados em sua ligação com as metrópoles econômicas mais tradicionais, as redes de transporte e comunicação se desenvolvem. Lógico, porque é por meio, né, das rodovias que as pessoas vão passar. Aí vocês estão vendo que a tia acabou de falar a construção de Brasília na década de 1950, tá? Após a década de 1960, a região centro-oeste do Brasil estava praticamente isolada. Lembra que a tia acabou de falar, né? Da rede urbana, sendo muito difícil acessar seu território. No entanto, com a construção de Brasília, a transferência da capital nacional do Rio para o Planalto Central produziu em longo prazo o efeito esperado. Então, grifa isso aí tudinho. O que está mostrando aqui? A gente vai falar de novo, que a região centro-oeste, apesar de estar no centro do Brasil, ela era uma região que estava isolada do restante do Brasil, do nosso país. Então, o que eles fizeram? Eles construíram a capital, no caso Brasília, né? Construíram ali Brasília para ser a capital e ela começar a ficar mais interligada. Então colocaram aí no centro do nosso país. Aí hoje, né, essa região centro-oeste, ela já está conectada às outras regiões do nosso Brasil, tá? A construção de uma capital planejada no centro geográfico do Brasil tinha como objetivo aumentar a ocupação nas regiões do interior do país, que até então, como a tia falou, né, era uma região esquecida. Para isso, além da cidade de Brasília, construiu-se uma rede de rodovias ligando a nova capital às demais regiões. Grifa isso. Lembra que a tia falou que ela estava esquecida? Então, teve que fazer aí uma rede de várias rodovias, né, uma rede de rodovias para poder ligar a capital a outros estados do nosso país. Tá? E não foram somente as redes viárias que se intronizaram. A construção da capital atraiu muitos trabalhadores de outras regiões que, após o término do projeto por lá, permaneceram e fundaram as cidades que hoje formam uma rede urbana com a cidade de Brasília. Então, a cidade de Brasília ela foi fundada muito rápido, né? Então, o que aconteceu? Muitas pessoas foram para lá, né? Os calangos foram para lá, eram as pessoas que trabalhavam, né? Eles trabalhavam nessa rede aí, né, para poder fazer a construção de Brasília. Então, eles deixaram as suas famílias, foram ficar lá, ficaram ali trabalhando durante muito tempo, durante mais ou menos uns 5 anos, né? E depois que eles terminaram de fazer a construção, eles falam que essas pessoas que construíram, né, a cidade de Brasília, muitos, quando terminou a construção, não tiveram para onde ir, né? Então, alguns ficaram pelas redondezas, morando pelas redondezas, e outros tiveram que voltar, né, para sua cidade de origem e voltaram sem emprego, né? Voltaram desempregados porque eles ficaram durante ali anos trabalhando, aí terminou a construção, não tinham mais o que fazer e tiveram que voltar para as suas cidades. Outro fato que propiciou a interiorização da rede urbana brasileira foi a redefinição da fronteira agrícola. Até metade do século XX, as principais atividades agrícolas estavam centradas na produção de café e açúcar, lá no Nordeste, na região sul do nosso país. Aí, na década de 60, com a intensa mecanização da produção agrícola, que eles começaram a colocar máquinas, né, na zona rural, lembra que a tia falou? Então, e a abertura de estradas, o Brasil ampliou sua produção de soja. Então, o Brasil começou a crescer aí, né, essa produção. E a atividade agrícola expandiu, foi aumentando, foi para outros territórios, né, em especial lá na Centro-Oeste.
Aí na página 215 está mostrando, né, uma população que é atendida aí por rede de esgoto sanitário, tá vendo? Então, não são tantas assim, né? Então, o que acontece? Há uma desigualdade do processo de urbanização do Brasil, tá vendo? Então, quer dizer, a infraestrutura, o bem-estar social das pessoas, ela não está igual para todos, né? Ela está desigual. Tá vendo? A infraestrutura de bem-estar social está limitada aos grandes centros urbanos. Então, o que resulta em enorme deficiência no atendimento às necessidades básicas. Qual a necessidade básica a pessoa tem que ter? Uma água de qualidade, uma rede de esgoto, né, direitinho, tem que ter aí a limpeza da sua cidade, né, o básico para a pessoa poder morar, né? Só que essa infraestrutura, ela atende principalmente as pessoas que estão nas capitais, nos centros urbanos, né? E aquelas pessoas que moram mais afastadas, que moram mais assim no interior, essas pessoas, infelizmente, o governo, né, ele não está dando a infraestrutura necessária para que essas pessoas possam viver com dignidade, tá? É isso que está falando na página 215, tá bom? Lá na página 216, vocês vão fazer, né, a atividade. Na 217 vão analisar esses mapas aí, tá? Vão responder a 218 e a 219. Ao terminar, eu quero que vocês dêem uma estudada em geografia. Deixa tudo aí tranquilo, né? Ai, agora não precisa de mãe e de pai. Pega aí o livro de vocês, começa lá no iniciozinho, na página 198, começa a estudar, começa a ler sozinhos, não precisa ninguém pedir para vocês. Vocês mesmos vão lá, dá uma lidinha, né, no livro todo. O que é urbanização? Ah, é quando a cidade está desenvolvendo, está crescendo. Ah, tá. O que é rede urbana? É quando essas cidades estão interligadas umas nas outras, elas dependem umas das outras para poder crescer, para poder evoluir, para continuar, né, a sua vida, né? Então, vocês vão lendo, vão grifando aquilo que é importante. Pega o livro 2 também, de geografia, dá uma lida, porque a prova, né, o simuladinho de vocês, né, ele vai ser do livro 2 e 3, tá? Então, dê uma lida também no livro 2. Não precisa de pai e de mãe ficar pedindo para vocês estudarem. Vocês mesmos podem pegar o livro 2, o livro 3, deixa um espaço tranquilo, lancha antes, toma um banhozinho, escova o dente, deixa um espaço gostoso, vai lá, pega o livro 2, pega o livro 3 e começa a estudar geografia, tá bom? Não está difícil, está tranquilo. Vocês podem fazer isso aí sozinhos, tá? Então, meu beijo novamente vai para Maria Clara, para Dudinha, para o Murilo e para o Vinícius, tá bom? Então, ó, grande beijo para vocês, tá? E estudem, por favor, tá? Vamos ter responsabilidade, tá bom? Beijo.